Olá para aqueles que não me conhecem, me chamo Teodoro Chagas, advogado, especialista em direito militar e eu tenho gravado aí vídeos, né, pessoal? Caramba, agradeço muito aí a confiança de todos, tá? Muito maneiro o apoio aqui, né, as pessoas que falam comigo, né? E é isso. Agradeço muito ali a confiança, tá, dos inscritos no canal. Se você ainda não é inscrito, tá, cara, assim faça, porque se esse direito aí militar te interessa, é bom pra todo mundo, tá? Então vamos aqui. Eu falei aí no último vídeo sobre essa questão da Marinha lá, né, que aconteceu. Caramba, cara, que situação, né? Que situação, muita gente aí falando comigo, tá? E é isso aí, tá? A gente tem que reavaliar tudão, né? Porque é uma pequena parcela ali dizendo, interpretando a Bíblia, né? Que é aí o direito militar, mas não pode não, pô. E a advocacia tem que fazer assim a trincheira e vamos junto, pô. Porque vai dar bom pra toda a galera, tá? E é isso, eu aconselho aí a leitura, tá? Eu tenho uma obra do Theodor Adorno, que ele fala sobre... Theodor Adorno, tá? Ele fala sobre... Já vem esse Theodoro chato com esses livros, é isso. Tem que aturar, pô. E, de novo afirmo, pessoal, eu ando muito bem acompanhado, tá? E é isso. Então, Theodor Adorno, né? Ele tem um livro que ele fala sobre personalidade autoritária, tá? E eu vou indicar para vocês aí essa obra, A Democracia Totalitária, tá? Do Estado totalitário à sociedade totalitária. A influência do totalitarismo na democracia do século XXI, tá? Professor aí, mestre aí em português, tá? Juiz administrativista, tá? Professor Paulo Otero, tá? Então eu gostaria muito que vocês lessem essa obra aí. E hoje eu quero falar com vocês, tá? Sobre essa questão aí da promoção, né? De uma promoção específica que tem uma discussão aí já há bastante tempo, né? Na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, né? Sobre o pessoal aí de 92, né? E ali eu falei no vídeo, né? Que eu falaria sobre isso, mas, cara, muito complicado, tá? Muito complicado, porque, caramba, eu fui fazer o estudo ali, meu Deus, o que é isso? Tá pior que o bombeiro, cara. Eu não falo isso aí, destituído de novo aqui, fundamento para fazer isso não, tá? Então vamos de novo aqui avaliar a legislação, né? Porque eu vou dar aqui a minha visão acerca disso. É uma situação complexa novamente, né? Porque, caramba, é a nossa deficiência do estudo do direito constitucional, cara. Porque, de novo afirmo, tá? Hoje eu falei com duas colegas, né? Profissionais advogadas não do Rio de Janeiro, né? E, caramba, a realidade do Rio de Janeiro tá muito complicada, hein, pessoal? Muito mesmo, tá? Muito mesmo. E... eu falei até com elas isso, né? Porque, caramba, a gente tem que democratizar, cara. Outras pessoas precisam estudar, advogados precisam escrever, né? Pra ver se a gente melhora essa situação aí, porque tá complicado viver no Rio de Janeiro, né? Eu quero mais segurança, você aí também quer, então cada um dá um pedacinho que vai ficar bom pra todo mundo, pô. Eu acredito nisso, tá? Eu acredito nisso. Então vamos falar um pouco aí sobre essa questão de promoção, tá? Por óbvio que eu não consigo fazer uma incursão mais aprofundada acerca disso, tá? Mas eu vou dar aqui a minha visão acerca disso, tá? E vai ficar bom pra toda a galera. Vai ficar bom pra todo mundo, tá? Então, eu entendo assim, ó, essa questão da promoção, né? Inclusive, em relação ao Corpo de Bombeiros, o estudo já tá pronto, tá? Mas, em relação à Polícia Militar, né? Eu achei até que pudesse ali utilizar, enfim, mas caramba, tem muita coisa ali que é bem diferente dos bombeiros, tá? Então, precisa de um estudo ali mais aprofundado, né? Para que eu possa aqui trazer a minha contribuição de uma maneira mais efetiva aí para quem vai ver esse vídeo, tá? Mas é basicamente assim, ó. Antes da gente falar sobre promoção, né, a gente tem que primeiro entender qual é o vínculo jurídico do policial militar, né, com a polícia militar. Senão nem começa a discutir, tá, cara? Nem começa a discutir porque nós temos a promoção, né, nesse conceito, né, do militar, policial militar incorporado, tá certo? Sobre promoção, né? E em relação ao policial militar nomeado, é outro completamente diferente, tá? Teodoro, é outro completamente diferente, pô. O nomeado ali, você tem essa lógica, né? A nossa querida pensadora aí, Marilena Chauí, ela tem uma obra que fala sobre isso, né? Ela tem vídeos aí, pessoal, disponíveis, tá? Deixar o joelhinho doer, meu camarada, e começar a estudar essas meninas boas aí que nós temos, tá? Porque, caramba, pra ver o que esses homens estão fazendo aí com a tua vida, policial e bombeiro aí no Rio de Janeiro, tá? E aí ela fala sobre violência, ela fala sobre democracia. Caramba, não é difícil não, pô. Ela é muito didática e eu tenho certeza que ela pode trazer muita contribuição aqui para melhorar a condição dos policiais e bombeiros no Rio de Janeiro, tá?
porque ela fala, né, sobre essa questão, ela tem um vídeo que ela fala, vou disponibilizar aí pros inscritos aí, pessoal que me acompanha nos grupos, tá? Grupos de estudo, né? É isso aqui. E aqui agradecendo aqui, né, eu hoje fui inserido ali mais um grupo de estudo, cara, na aeronáutica. Eu fico muito feliz, tá, pessoal? Agradeço aqui a vocês aí, tá? Agradeço mesmo, cara. Teodoro, participa aí do nosso grupo. Vamos junto, pô. Estudo, né? Deixa o joelhinho doer. O pessoal começa a estudar um pouco comigo, começa a ficar um pouco irritado, né? Porque tem coisa que, caramba, o que é isso? O pessoal que tá estudando há mais tempo, né? Caramba! Porque tem coisa que é básica, tá, meu camarada? Então, hoje eu tive ali o embate ali no grupo, né? E é isso aí, pô. O prof também tem que de vez em quando dar... É isso, pô. Não, cara. Vamos analisar direitinho isso aí, tá? Porque tem coisa que a gente tá estudando já há bastante tempo, né? Construindo esse entendimento democrático acerca do direito militar. Então, caramba, o que é isso? Vamos ter coisa aí que não tem como, tá? A fazer essa avaliação ali da Constituição Federal, ela é fundamental, tá? E esses grupos servem para isso, cara. Para que a gente possa estudar, né? Eu trago a minha contribuição ali como estudioso do direito militar e internamente na corporação vocês têm que disseminar aí oficialato, né? Boa parte desses grupos é formado ali por oficiais das forças, tá? Então é isso, pô. É isso, tá? E ali é o que o pessoal aí que tá acompanhando esses grupos de estudo estão vendo, né, cara? Porque a pessoa chega ali no grupo e faz ali um comentário, né? Caramba, cara, você tá ali para aprender, pô. Não importa se você aí é oficial superior da Marinha ou de onde quer que seja, meu camarada. Ali é a construção, né? É a construção ali do pensamento, cara. Quem sabe tá entendendo aí o que eu tô falando, cara. E é isso, pô. É oficial superior aí, Marinha, o que quer que seja, cara. É contigo, pô. Mas ali é todo mundo aluno, pô. É todo mundo junto, pô. Eu não me coloco nessa condição, cara. Eu tô ali aprendendo junto com a galera, então é sobre isso, cara. Senão dá ruim, né, Theo? É, pô. É isso, cara. É a pessoa afirmar uma coisa, não, a gente tá ali estudando, pô. É ler os artigos que eu mando, é ler ali os livros que eu indico aqui, e é isso aí, pô. E fazer a discussão, né, e levar aí internamente contribuição para os subordinados aí daqueles que falam comigo. E é isso, cara. E é isso, tá? Estudar, entender direitinho como funciona isso. As legislações precisam ser ali atualizadas, e é isso, pô. E é isso, tá? Agradeço aí o pessoal que compra, posta, mostra pra mim. Então, bora, compramos, é isso. É isso. Em relação ao Estatuto da Força Armada, eu aconselho a obra do professor Jorge César de Assis, que ele coordena, tá, pessoal? Como eu falei ali, eu não falei com todos, né, mas é isso, tá? Então eu aconselho ali que vocês comprem essa obra, tá? Eu não sei ali qual o valor, mas não é nada que vocês aí não possam comprar, então vamos prestigiar aqueles profissionais que escrevem, tá? Professor Jorge César de Assis, né? E eu gosto muito ali de tudo que ele escreve, quando ele faz as referências, né, históricas da legislação, tá, pessoal? E aquilo ali dá um trabalhão danado, né, cara? Então não é mata no peito, eu que sei. Não, cara, vamos respeitar, né? Essa obra que ele coordena, pessoal, eu não sei se tem aí uma edição nova, tá? Mas ela faz muitas referências, como eu falei lá. E em relação à promoção, fala tudo sobre aí. E a gente tem lá as referências, né? Caramba! E quando a gente faz estudo de processo legislativo, a gente vai lá atrás, cara. Muito maneiro fazer isso, tá? Agradeço aí a LERJ Rio de Janeiro. Caramba, melhorou muito aquele site lá, hein, camaradas? Show de bola, hein? E é isso, tá? Me deu um trabalhão danado, tá? Consegui aí essas constituições aí do estado do Rio de Janeiro, hein? Estado da Guanabara, né, cara? Tão simples, né? É isso, Teodoro, cara. É isso, tem que melhorar, tá? Vou fazer um peticionamento aí pra LERJ, tá certo? Vamos aplicar lá a lei complementar que fala sobre legislação, tá? Que tá regulamentando lá o artigo 59, parágrafo único da Constituição do Estado, tá? Da Constituição Federal, né? Que fala com aquela lei complementar ali. Rapaz, o que é isso, cara? Porque Rio de Janeiro aqui, por exemplo, tá? E isso perpassa, né, pelo que eu vou dizer hoje, tá? Então você aí, meu camarada, pessoal dos grupos, é isso, agradeço muito aí, cara. Legal pra caramba, tá? Muito maneiro, às vezes eu não vejo o estresse ali, né? Então, calma aí, cara. Esse Teodoro é pacífico, tá? Teodoro é paz e amor. Calma aí, pessoal, só no background. E é muito legal ver isso, né, cara? E você vê ali a pessoa começar, né, a fazer discussões, né? Cara, muito maneiro, pô. Indiquei a obra do professor aí, Franklin Roger, né, quando ele fala sobre investigação defensiva, a galera comprando, e é isso aí, tem que prestigiar, pô. Tem que prestigiar mesmo, porque a investigação defensiva é muito importante pra gente, tá? Grupo de advogados aí, eu passei essa obra do professor, né? E vamos discutir sobre isso, tá? E é isso, cara. Você aí, eu inseri ali no grupo, enfim, é advogado, não quer participar, cara, é só falar e rapa fora e tá tudo bem, pô. Não tem estresse não, pô. Sobre isso. E é isso, tá? É isso. Decisões e é isso. Tá bom. Vamos aqui, tá? Vamos aqui. Então, pra gente falar dessa questão aí de promoção, cara, vamos fazer o voo, né? Iniciando essa discussão lá na Constituição Federal, como de costume, né?
a nossa querida Constituição Federal, que todo mundo dá uma sacaneadazinha, né? Vamos lá no artigo 59, tá? Para falar sobre promoção, vamos lá. Então, a Constituição Federal, no seu artigo 59, parágrafo único, né? Ela vai falar ali, né? Os atos normativos primários ali, né? E vai trazer lá essa previsão da lei complementar, tá? E essa lei complementar é de fundamental importância. Por quê? Porque ela vai dizer como que vai fazer lei, pô. E aí? Isso é para gerar segurança jurídica. E lá nós temos a previsão que tem que fazer aí, ô astuto, juntar essa legislação aí, botar tudo bonitão lá pra gente poder ter facilidade pra acessar, meu camarada. É isso aí, tá? Bombeiro e polícia tem que fazer também, pô. Pegar esse monte de portaria aí, juntar tudão, né? Teodoro já juntou um mundão, tá? Bombeiro. Mas é a polícia do mesmo modo, pô, porque aí fica simples pra gente poder acessar a informação, pra gente poder discutir e ver se esses camaradas aí da LERJ estão fazendo a coisa certa. Porque assim, pessoal, ó, poder judiciário o pessoal quer votar pra tirar, né? Ah, votar pra tirar, votar pra tirar. Você consegue ali minimamente, né, fazer o controle daquela decisão, né? Do judiciário ali, o juiz se manifesta, né, nos autos do processo ali, a sua decisão, né? Definitiva ou interlocutória, a gente consegue acompanhar, né? E entender ali a manifestação do pensamento, por que o magistrado chegou àquela conclusão democraticamente, a gente consegue ali discutir. É da essência do processo. Ou seja, que a gente consiga avaliar aquilo que o juiz fez, né? Para que a gente, quanto advogados, né, se a gente não concorda com aquilo, chegar ali e fazer a nossa discussão, mas a gente precisa entender objetivamente como o juiz fez para chegar àquela conclusão. E o Estado Social Democrático é assim que funciona, tá? Então não é a gente faz, depois a gente conta para vocês, porque senão acontece esse montão de coisa aí. E por que eu digo isso, pessoal? Porque a gente tem que entender como funciona esse processo legislativo, cara. Porque a sociedade ela deve intervir no momento da produção. E não tem essa de interna corporis, decisões interna corporis. Porque senão sai, como por exemplo, eu vou citar pra vocês, tá? E é isso, cara. Se segura, tá? Se segura, né? Se segura. E é isso, tem que se explicar, pô. E a gente tem que ver essa lei, né, que eles fizeram aí na LERJ, tá, pessoal? Acho que é 2021, né? 2021 vai falar sobre promoção. Rapaz, o que é isso? Não é difícil compreender, tá? Não é difícil compreender. A lei 9.482, de 29 de novembro de 2021. Tá certo? É isso. Isso aqui é um estudo de caso, cara. A gente pode fazer o estudo dessa legislação, tá? Para vocês entenderem a gravidade e a importância da atuação da Defensoria Pública enquanto custos vulneráveis. Porque, caramba, meu camarada, é isso aqui, ó. É isso aqui. E aí nós temos essa lei aqui que vai falar sobre promoção, né? E só para não perder, tá? Eu tava fazendo um discurso, uma discussão com uma colega, né? Do Mato Grosso, falando sobre essa ação civil originária, tá? Meu Deus, o que é isso, pessoal? Olha aqui, ó. Ação, tá toda marcadinha porque a gente tava discutindo, ó. Teodoro gosta disso, tá? Estudar aí e é isso. E aqui nós temos, tá? Essa decisão aqui, né? Essa ação civil originária 3.396, né? Do Mato Grosso, tá? A discussão que nós estávamos fazendo, né? E academicamente, é falando sobre essa ação que vai tratar ali, né? Sobre essa penalidade, né? Cara, que loucura é isso? Essa penalidade em relação a essa previsão que fala sobre o sistema de proteção social dos militares dos estados, né? Então aqui no Mato Grosso foi feito, tá? Essa ação civil originária, né? 3396, e vai falar aqui sobre essa possibilidade, né, de punição introduzida aqui pela Lei 13.954 de 2019, quando você não cumprir ali aquilo que a colônia de Brasília, né, intervenção legislativa no Rio de Janeiro, né, 9.537, por exemplo, né, que fala sobre sistema de proteção. Não cumpriu, tem as penalidades. Caramba, cara, e é muito interessante fazer isso, cara. Porque isso aqui, por exemplo, é essa vibe aí, pô. Porque aqui você tem, né, aí você faz a ação, olha que coisa, né, cara? Você faz a ação civil originária, né, e você faz um pedido incidental ali, né, o reconhecimento, né, incidental da inconstitucionalidade, mas só na beiradinha que você quer, pô. Só na beiradinha que você quer, né? Porque a mesma fundamentação jurídica, tá? Para negar a possibilidade de você aplicar punição no ente federativo. Rapaz, o que é isso, cara? Negar aqui, né, que foi julgado aqui procedente, tá? De você negar a possibilidade de aplicação de sanções, né? Que seria aquele certificado de regularidade previdenciária, eu acho que é isso, vou estudar mais, tá? É a mesma fundamentação para derrubar inteira
essa 13954 é a mesma, eu afirmo, é a mesma, e não foi feito, e é isso, porque tudo tá bom, só essa beiradinha que vai punir, aí que não, mas tudo que foi feito, tá tudo bem, mexeu lá, enfiou a colher, né, no decreto que nem deveria existir mais, né, que é o 66769, mas aí questionou só isso aqui, pô, e é muito interessante ver isso, né, porque aí você faz a remissão legislativa, tá, cara? Processo legislativo, como eu falei com essa nobre colega, né? Caramba, tu vai chegar, cara, numa medida provisória aí, tá? Vamos estudar, cara. Medida provisória 1723, tá? De 29/10/98. 29/10, hein? E vamos ver se é só alteração topográfica, cá? Vamos ver. Emenda constitucional 18/98. Ô, astutos, presta atenção aqui, doutor Teodoro, pra gente seguir pra esse negócio aí de promoção, hein? Ó, vem pra cá, pra você entender aí esse negócio aí de sistema de proteção social, hein? Porque aí realmente a promoção é favor, meu camarada. Passa a ser favor, cara. Sistema de proteção social, promoção vira favor, pô. Não é mais direito, cara. É sobre isso, tá? Eita, Teodoro, cara. É isso, hein? Vem pra cá, ó. Passa por aqui, Colônia de Brasília. Vem pra cá, pô. E aí você pensa assim, ó, vamos juntos. Aí, primeiro, tá? Pra mexer aqui, interferir em tudo no Rio de Janeiro, você vai lá e cria, tá? A Lei 13.846. Teodoro, se ela é 13.846, ela é antes, né, da 13.954. É pra preparar a casa primeiro, Teodoro. Prepara primeiro, Teodoro. Eita, Teodoro. Pra falar vídeo aí, Theo. Pra falar a verdade aí, Theo. Tava quieto estudando, pô. Vamos junto, pô. É isso, cara. Tá tudo no livro, pô. Mas vou falar aqui, pô. Vamos democratizar, pô. Quem não tiver condição de comprar, o Teodoro vem aqui e explica aqui no vídeo, pô. É isso, cara. Disponibilizar aí gratuitamente, tá? Quem puder contribuir aí com o meu trabalho e incentivar ali e fazer, tudo bem, mas se não também vou botar em PDF pra todo mundo ter acesso, tá? E vamos ver, cara. Que adianta, né, cara? Você ter conhecimento e você concentrar, né? Não, vamos democratizar, pô. É a crítica do direito militar, pô. E vamos ver como é que vai dar, pô. O que vai dar? Nossa senhora. Irritado demais com esse negócio aí de licença-prêmio, tá? Irritado demais com isso, cara. Reforma e licença-prêmio, meu Deus do céu, o que é isso, cara? A maldade tem limite não, cara. Maldade tem limite não, pô. E de novo afirmo, cara, às vezes eu recuo, né, cara, porque eu vejo uma parada tão sinistra, cara, eu falo, meu Deus, o que é isso, cara? Então não é igual não, tá? O doutores aí, advogados de outros ramos do direito militar aqui, direito militar é outra vibe, pô. É outra vibe, tá? É outra vibe. É só lembrar da ditadura, tá? E do que a advocacia representou na ditadura e como eram tratados os advogados na ditadura. É a memória, né, que ficou, né? A raiva da ditadura, né, cara? Então não é igual não, tá, doutores advogados? Não é igual não, tá? Porque vale tudo. Vale tudo, cara. Vale tudo. E aí você tem aqui, tá? A 13.846. 13.846, Teodoro, vai lá ler. 13.846. 13.846, cara. E depois você tem a 13.954. Mas antes você tem as besteirinhas, né, das medidas provisórias. E aí você tem lá a medida provisória, né, 1723, tá? 1723 aí, astutos. De 29/10/98. Se é de 29/10, essa medida provisória aqui, tá? Vai lá ver o que é, tá? Ela é depois da emenda constitucional alteração topográfica, né? De 98, né? Que foi a emenda constitucional 18/98, tá? Ela é do dia 5 de fevereiro aí, astuto. E vai aí, depois vai pro quarto chorar e vê aí, e é isso. E aí dá nisso. Porque aí você modifica tudo, né? E aí fica mais difícil. Mas aí a possibilidade, né? Você vender, né, cara, essa busca do ideal dá isso aqui, ó. 9.482, lei 9.482, de 29 de novembro de 2021. Fica Rio de Janeiro, hein, cara? 2021, cara. Vamos ver quem fez isso aqui, tá? E cobrar explicações, cara. Porque se você pegar essa lei aqui, meu camarada, que fala sobre a promoção aqui, né? E é um troço específico, cara. Meu Deus, cara. Você tá fazendo uma lei especificamente pra alguém, cara. Meu Deus, o que é isso, cara? E aí você tem aqui, ó, Lei 9482, tá? De 29 de novembro de 2021, pô. Teodoro faz isso não, Theo? Cara. Rio de Janeiro, ó. A Assembleia Legislativa, cara. Falando sobre a promoção, ó. Fica o Poder Executivo autorizado, tá? A normalizar. O que seria isso? Vamos confrontar os deputados que fizeram isso aqui, pô. O que seria normalizar, cara? Fica o Poder Executivo
autorizado a normalizar a situação funcional, rapaz, dos policiais militares do estado do Rio de Janeiro que foram preteridos no concurso público para o curso de formação de sargentos realizado no ano de 1992. Aqui que eu falei, cara, que aquele camarada é o tenente... Caramba, esqueci o nome do cara, falei com ele, puta merda. Ramalho, tenente Ramalho, né? Ele falou muito comigo sobre isso, mas é difícil, né? Porque, caramba, eu fico muito concentrado, é muita coisa, né, cara? E esse montão de problema aí, né? Bagunçou minha vida inteira, mas é isso, pô. E aí você tem essa legislação, e ele falou muito comigo sobre isso, né? E isso aqui me convocou, né? Porque, caramba, eu não tinha consciência disso aqui não, cara. E aí vai falar sobre esse curso de formação de sargento realizado no ano de 92, CFS 1/92 e CFS 2/92, e no ano de 1988, tá? CFS 198 e da outras providências. Aí, olha isso aqui, cara. Fica, artigo 1º, fica o poder... Isso aqui tá valendo, pessoal? Tá valendo isso aqui? Fica o poder... Olha a importância, cara, dessa previsão aí no Estatuto da OAB, cara, para o advogado fazer esse questionamento aqui e ajudar a resolver esse tipo de coisa, pô. E provocar aí o legislativo para resolver isso, pô. Para resolver isso aí, pô. Porque foi dado ali a possibilidade, não foi isso? O governador do estado, qual foi o instrumento utilizado para permitir que a Alerj pudesse fazer isso? Já fez errado, porque tá falando de novo, cara, em 2021, questão de promoção, cara, por meio de lei ordinária não pode, pô. Fizeram de novo aqui, cara, e quantas mais? É isso, pô. Mas, de novo, né, a esperança de conseguir o ideal, cara, é financeiramente ali, né, politicamente, melhor dizendo, né, muito vantajoso, cara. Mas o que fazer com isso, pô? Sofrimento aí desses militares, pô. E aí você tem aqui, ó, fica o poder executivo, cara, autorizado a proceder à avaliação de regramento necessário para análise de promoção dos policiais militares do estado do Rio de Janeiro. Alô, defensoria! É isso aqui, ó. É isso aqui, cara. Desprestígio do policial militar. A pessoa não tem uma proteção ali em razão dessa vulnerabilidade, né, cara, de organização, não pode fazer greve, não pode sindicalizar, e mexem no estatuto, que é o regime jurídico do policial e do bombeiro militar. Vai aí, faz. Vai, comandante, faz. Vai, governador, faz. E sai isso aqui, ó. Aí eu fico de verdade, né, cara? E as pessoas sabem como eu sou, cara, amoroso, sabe? Quando eu vejo ali, caramba, você vê o sofrimento na cara do militar, cara. Caramba, é revoltante ver isso, cara. É revoltante ver isso, tá pesado, pessoal. Por isso tem que ser grupo de estudo, cara. É grupo de estudo, tá certo, meu camarada? E é cada um com as suas correrias, pô. E botar cada um na sua quadra, pô. Próxima eleição a gente tem que pensar muito bem aí quem vai votar, pô. E ver esse pessoal que tá no entorno, ainda não é deputado, mas já tá fazendo a cama pra eleição, pô. E é todo mundo junto, pô. É todo mundo junto. Eles vão cansando, tá? Eles vão cansando. Vão cansando. Meu Deus do céu, né? O que a gente foi fazer, né, cara? Quem tá perturbando o Teodoro, né? Quem tá perturbando o Teodoro? Vamos ver quem fez isso aqui, tá, pessoal? Eu não vi ainda, vamos avaliar. Quem foram os deputados que fizeram, enfim. Mas aí teve uma autorização pra tu fazer isso aqui, não teve? Então é só mexer aqui, pô. E fazer bonitão e recuperar, tá? E rever esse negócio aqui, pô. E fazer lei complementar e botar cada um na sua quadra e discutir aí, pô. Porque isso aqui é um absurdo, pô. É o vai, faz. Aí depois fica... Aí chuta pra agarrar, né? Aí faz isso aqui e depois fica lá, o meu chegado, governador, vou conversar. É isso aqui, pô. A custa do sofrimento dessas pessoas, pô. E aí você tem essa legislação aqui que eu vou discutir bonitão com todos vocês aí, tá? Caramba, o que é isso, cara? E aí você tem, em consonância com o artigo 58, parágrafo 1º e 2º da Lei 443, de 1º de julho de 81, que é o Estatuto da Polícia Militar, que tem que ser ressignificado, porque você vai ler lá, astuto, ato administrativo, a promoção é um ato administrativo, sim, porque é um ato administrativo, tá? Porque você tem ali uma manifestação da administração pública. Vamos estudar, professor Paulo Otero. E aí você tem essa manifestação, né, do poder público ali, que nesse caso é a Polícia Militar, né, fazendo esse ato necessário é o exercício de um direito do militar, pô. É direito.
Mas aí você fala ato administrativo no artigo 58, né? E aí vamos que vamos, pô. Não pode, tá? E é por isso aí que o pessoal não conseguiu ali ver garantido seu direito, em que pese, né? E eu ter avaliado ali a situação e ter visto ali muita coisa que precisa ser resolvida, tá? Caramba, administrativamente, não é judicial. Administrativo, porque tem muita coisa ali pra resolver, pessoal. E aí vai falar, né, sobre o artigo 58, parágrafo 1º e 2º da Lei 443. E vai falar, cara, de uma legislação que fala sobre regulamento de promoção de praça de 84. Só que aí você tem que entender, cara, qual é a lei que esse decreto estadual 776, de 28 de novembro de 84, está regulamentando. Porque o regulamento, a essência do regulamento aqui, nesse momento histórico, não é o mesmo que hoje, na forma lá de decreto, né, de execução, né? Regulamento para execução da lei. Não é, cara, é diferente. E ao militar não foi negado a igual proteção da lei. Não foi, cara. A Constituição Federal não traz essa previsão, então tem que garantir tudão ali que a pessoa tem direito, cara. O que fazer com isso, Teodoro? De novo, afirmo. Tem que ressarcir, tá? E, de novo, aqui pra gente poder, pra eu fazer aqui pequenininho, vou fazer ali vários vídeos, né, pra vocês entenderem, tá? Então você vai citar, por exemplo, esse artigo 58, tá? Do Estatuto da Polícia Militar, 58, parágrafo 1º e 2º, tá? Você vai citar esse artigo aí, 48, né? 58, parágrafo 1º e 2º. Cara, se eu olhar o Estatuto da Polícia Militar, meu Deus, o que é isso, cara? Caramba, é uma coxa de retalhos, cara. E, na verdade, a administração da Polícia Militar é feita por intermédio de decretos, né? Resoluções, né? Tem resolução ali, cara, em relação... É assim, ó, pessoal. Pra você, como autoridade militar, cara, praticar um ato, tem que ter delegação, pô. Tem. Porque você delega a competência pro subordinado, né? Pra se manifestar, por exemplo, internamente ali, né? Na cadeia de comando. Porque o comandante-geral, quando ele delega essa função, né? Por intermédio de delegação de competência ali pro comandante da DGP, né? Ele guarda para ele, né, o dever, comandante-geral, tá? De fiscalização e responsabilidade sobre as decisões das autoridades às quais ele delegou competência. Ele é o comandante da estrutura, pessoal. E é isso, pô. Tanto o bombeiro quanto o policial, e na Força Armada do mesmo modo. E aí você vai lá no artigo 58. Só que entenda, meu camarada, o 58, ele foi modificado, tá? Artigo 58 do Estatuto da Polícia Militar, ele foi alterado, tá? Em 2002. E a gente tem que entender, tá? Eu, particularmente, defendo o seguinte, ó, essa promoção por tempo de serviço, tá? Ela veio aqui nesse formato, né, tempo de serviço, porque ela veio, na verdade, para esvaziar as duas outras promoções. Vamos discutir, pô. Ela veio para esvaziar a antiguidade e merecimento. E por que isso? Caramba, cara, discutir sobre isso é muito legal, tá? Eu já escrevi muito sobre isso em relação ao Estatuto dos Bombeiros, né? E é bem diferente aqui na polícia, tá? E eu, de verdade, assim, eu me sinto convocado, cara, porque eu gosto muito de fazer estudo dessas coisas assim, tá? E aí você vai lá, né, no artigo 58, ele foi alterado, tá? Porque você não, aqui na legislação, né, você não trazia essa promoção por tempo de serviço. Você não tinha essa possibilidade. Mas, na verdade, meu camarada, é como a grã, tá? É o pão, né, pro circo passar, né, e você não perceber. Porque quando você dá tempo de serviço, você cria, por exemplo, excedente não numerado, você cria um montão de coisa. Você altera, é só vocês olharem, tá? Justamente para quê? Para você esvaziar a promoção por antiguidade, que é automática, tá? E para evitar que você puxe a cadeia hierárquica. Teodoro, as astúcias são demais, pessoal. Mas não contava com a minha astúcia, cara. Não contava com a minha astúcia, pessoal. Não contava com a minha astúcia, pô. E aí você vai ter que aturar, hein, cara. Vai ter que aturar e vamos discutir essa lei aí, vamos ver quem fez, tá? Provavelmente o pessoal da segurança pública, e vamos discutir bonitão isso aqui, pô. Que eu vou mostrar onde tá tudão aqui, pô. E é cada um pra dentro de casa pra se explicar, pô. E aí você tem isso aqui, pra terminar aqui. É assim, ó. Por que surge a promoção por tempo de serviço aí? Depois tu vai pro quarto aí, você que é Deus Pai da família, vai pro quarto chorar, tá? Mas cara, você não tem que pensar a política desse modo, tá? Porque pro policial e pro bombeiro, pouco importa quem é o presidente, o governador e os deputados. Porque você, meu camarada, policial, militar e bombeiro, e colegas aí da Força Armada, você tem que pensar o seguinte, cara, você tem que cumprir a Constituição, a lei em sentido estrito, tá? Que é aquela feita pelo legislador, tá? Tratados internacionais de direitos humanos, cara. E a tua legislação ali naquilo que for constitucional. E de resto, meu camarada, é isso, pô. Os comandantes dentro de casa cuidando da vida. É isso. Sociedade civil, por intermédio do Ministério da Defesa, tá? Fazendo o controle das práticas dos militares, mas sem meter a colher, pô. É isso, cara.
vitaliciedade, tá? Vitaliciedade, para que você possa fazer o que tem que ser feito, que vai dar bom, e é isso, cara. E a gente pode usar muito a Força Armada, tá? Pode usar muito, cara, e melhorar a condição aí, dar uma vida condigna para os policiais aí do Rio de Janeiro, bombeiros também, tá? E é isso, cara. E aí você tem que pensar assim, ó como é que os astutos pensaram. Meu Deus, Theo, faz isso não, Theo. Vai dar ruim, Theo, vai dar ruim. É isso. E aí você, depois que ouvir isso aqui de mim, ou meu camarada aí policial, você vai rever os seus conceitos sobre direitos humanos, tá? E se... e se o que causa violência, cara, é impunidade, tá? Vamos fazer estudos sobre criminologia. Criminologia, política criminal, direito penal militar. E vamos ver aí quem tá com o papo certo e quem tá com o papo torto e quem são de fato os nossos aí verdadeiros inimigos internos. E é isso, cara. Porque, vamos aqui, ó, pra você entender, tá? A razão desse sofrimento aí. Então, tempo de serviço. Tempo de serviço é assim, ó. Como é que a gente faz, né? Porque o Estatuto da Polícia vai trazer, assim como o bombeiro, um percentual ali mínimo de promoções por ano. Só que aquilo foi feito, né, com um ideal. A lei tem uma mensagem, tá, pessoal? Não quero me estender muito, mas a lei tem uma mensagem. E ela vai dizer assim, ó. Então nós temos ali... deixa eu tentar aqui abrir pra vocês, né? Pra ser fiel aqui ao que eu vou dizer, tá? Então vamos juntos aqui no artigo 60 de vocês aí, Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, tá? Artigo 60. A fim de manter a renovação, o equilíbrio e a regularidade de acesso nos diversos quadros, haverá anual e obrigatoriamente um número fixado, né, de vagas à promoção nas proporções a seguir indicadas. Então ali você vai trazer a previsão, né, de esse percentual mínimo de promoção anual para coronel, tenente-coronel e major. Por que, ô astuto? Porque se você promove aqui, cara, você puxa a fila, né? Não, Theo! Não, Theo, não! Não, Theo! Não, Theo! Não, Theo, porque se tu puxa aqui, ou tu espirra o coronel, tu puxa o tenente pra cima, o major pra cima, o capitão pra cima, e o soldado, coitado, lá que só quem gosta é os pombos, ele vai virar cabo. Porque é antiguidade, cara. E aí tem que ter lá tudo bonitão, né? Escala bonitinha ali, né? Critérios objetivos. A antiguidade ali do camarada, cara. A canetinha, né? Pra fazer o merecimento. E não precisa de promoção de tempo de serviço, cara. Porque a promoção de tempo de serviço é o nosso grande problema. Porque aí o que fazer, né, Teodoro? O que fazer que a gente é esperto, cara. A gente usa o conhecimento pro mal, Teodoro. O Teodoro aí, vou estudar, né? E vai dar ruim, cara. E aí você faz isso aqui, ó. Vergonha na cara que falta, cara. Teodoro tem razão. Que a gente faz com esse camarada, hein? Ô, Teodoro, você não abre esse negócio aí embaixo, não. Esse Teodoro chato, né, cara? Abre esse negócio aí embaixo, esse livro maluco dele aí, cara. É isso aqui, tá? Vai pro quarto chorar aí, ô Deus Pai da Família. É isso aqui, cara. E aí tu tem aqui, ó. Porque aí você promove, né, a parcela pequena ali em cima, né, cara? Porque você vai subir a fila ali, né, a cadeia ali, né? O pessoal que tá é o mais antigo, né, cara? Então faleceu, vai subir. Reformou, foi para reserva remunerada, o cara agregado sai da escala hierárquica de promoção, né? E você puxa toda a estrutura da corporação em razão dessa promoção por antiguidade, tá certo? E é isso, Theo, Mas a gente é astuto, Theo. E como é que a gente faz para poder quebrar a cadeia, tá? E isso aqui é uma ofensa gravíssima aos princípios da hierarquia e da disciplina. Que, de novo afirmo, uma pessoa que não estuda direito constitucional, direito militar, né, não consegue ver, cara. Porque você tem que entender, né, qual é a essência, por exemplo, da hierarquia e disciplina, sob a ótica constitucional, né? Sob a ótica constitucional, ela é importante, né? Ela tem uma faceta dupla, né? Porque ela garante o exercício das liberdades individuais, porque com a hierarquia e disciplina, né, que é essa hierarquia, essa divisão hierárquica interna, né? E a disciplina que seria a obediência incondicional à Constituição, às leis, é isso, tá, meu camarada? O resto é isso, pô. A obediência à lei, à Constituição, e é isso, tá? E aí você tem ali essa mantença dessa estabilidade institucional por intermédio do regulamento disciplinar, que não deve ser deflagrado, porque quanto mais deflagra, mais demonstra que você aí não está educando a tropa, tá? Porque ele é um instrumento subsidiário, tá? E o regulamento disciplinar, após a Constituição Federal de 88, é um instrumento de garantia de contenção do arbítrio das autoridades militares em face do subordinado. É isso, pô. Vamos discutir, pô. E aí você tem isso aqui. Mas aí como é que a gente faz pra quebrar, Teodoro? Essa parcelinha aqui de cima tá tudo bem, não vamos dar nada pra vocês não, tá? É isso. Falei lá, né? Do tempo aí de serviço, né? Essa diferença que tem, né? Mas isso aqui é assim, ó. Pra vocês aqui, vocês são
da nossa família, tá? Tá todo mundo junto aqui, tá? Todo mundo juntão aqui, tá? É a Procuradoria do Estado, o Governador do Estado, toda a galera aí da LERJ, todo mundo junto aqui, tá? É a parcela que comanda, né? É isso, tá? E aí você tem essa situação aqui, né? Mas como é que a gente faz pra quebrar, Theo? A gente mete aqui o tempo de serviço. A promoção por tempo de serviço. Porque quando você é promovido por tempo de serviço, cara, aplicam para você um outro instrumento que vai dizer que você só vai ser promovido novamente por tempo de serviço. E aí você esvazia a antiguidade, pô. E aí pra parcelinha show de bola, e você que é o pobre coitado, né? Que é o capitão aí, o tenente, os praças que só que gostam dos pombos, fica vivendo esse sofrimento. É isso. Doa quem doer, tá? E aí você, pra piorar, né, cara, você ainda permite, né, que o governador do estado possa fazer por meio de decreto, tá? A alteração, né, do intertício. Teodoro até o general Braga Neto, cara, mexeu no intertício de militares estaduais. Até ele mexeu, cara. Todo mundo vai mexer, Teodoro. Eu também vou mexer, Theo. Como é que pode isso, cara? E eu quero entender onde fica ali, né, a etapa de vitaliciamento, né, do pessoal que ingressa na academia de bombeiro de polícia militar. Porque aquele prazo mínimo ali de meses, né, cara? Aquilo é o período de vitaliciamento do militar estadual, cara? Teodoro, não sei, né? E é isso, cara. Então vamos discutir, tá? E vai ser muito legal. Eu vou fazer aqui a discussão acerca dessa lei, tá? Porque caramba, né? E eu quero que vocês leiam lá essa lei complementar que fala sobre como você faz uma lei. É a Lei Complementar 95, eu acho, de 98. Tá certo, pessoal? E essa relação, né, com a Constituição Federal de 69, a gente vai ter que fazer em relação aqui a essa promoção, a gente vai ter que ir lá em 46, tá? A gente vai ter que ir lá em 46 e fazer a análise da Constituição de 46 com o Estatuto da Força Armada de 46, por conta dessa questão sui generis aí do Rio de Janeiro, né, em relação à capital federal, né, por aquele período ali. Então isso tem relação, e aí fazer as adequações e dizer o que eu entendo aqui que tem que ser feito, tá? É isso aqui, porque isso aqui é administrativo. É administrativo e vamos discutir, tá? A recepção daquele artigo dentro dos estatutos que fala que você não pode promover, né? O militar aqui, né, reformado, né? Enfim, não funciona assim, tá? E eu vou dizer aqui também qual é o fundamento constitucional ali, infraconstitucional para isso, tá? Porque você não pode premiar a administração pública por atos dolosos como esse. Quando você altera uma legislação por meio de lei ordinária, quando deveria ser complementar, tá? Quando você permite que esse tipo de coisa aconteça, né? Porque aí você tá premiando pessoas que fazem isso, tá? Porque é um ato comissivo, você faz acontecer, né? Você não pode escrever, por exemplo, né, que você... não é que a gente não promoveu, é que a gente deu um tempo maior. Que é isso, cara? E ver também, tá, oficiais superiores aí na reserva remunerada, né? Tempo certo, enfim. Rapaz, o que é isso? E a poliçada aí protege Teodoro, hein, cara? Protege Teodoro, hein? E é isso, meus camaradas. Foi um prazer, tá? Eu vou fazer a discussão acerca dessa lei, tá? E desses decretos doido aí, tá? Esse decreto aqui esse decreto que fala, né? Sobre isso, e eu acho que vai ficar muito bom, tá? Mas é discussão acadêmica e é isso. Tem uma outra lei aqui, né? Lei 3.793. Meu Deus, Teodoro, o que é isso, velho? E, rapaz, tá numa situação ainda pior que o Corpo de Bombeiros, tá? Mas eu vou trazer aqui a minha contribuição pros camaradas aí da Polícia Militar e eu espero de verdade conseguir ajudá-los, tá? É isso, pessoal. Eu agradeço demais a confiança, tá? Até o próximo vídeo. Abraço.